Eu quero que este culto, esta reunião, que o meu amado e querido amigo Espírito Santo irá realizar, em nome de Jesus, seja profético na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida de todos os que aqui estão, em nome de Jesus. Eu quero que esse 1º de outubro de 2023, que nunca existiu, já tiveram outros 1º de outubro, mas nunca houve e nunca mais haverá um 1º de outubro de 2023, quando este se encerrar. Já houveram outros 1º de outubro de 2022 e assim de forma decrescente. Mas esse 1º de outubro de 2023 é um domingo que jamais existiu. E que torna a existir, em nome de Jesus, por conta de estarmos fazendo parte dele. É isso que torna-o especial para mim e especial para você, em nome de Jesus. O que é mais interessante, que eu quero que no nome de Jesus, que você possa se desarmar, que você possa inclinar os seus ouvidos, que você possa fazer como todos os da Bíblia. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te escuta. Eis-me aqui, Senhor. Então, por gentileza, feche os teus olhos, em nome de Jesus, e diga comigo: fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala comigo, Senhor, pois eis-me aqui, em nome de Jesus. Que áreas da minha vida, pelo Espírito Santo, seja trabalhada, aguçada, lapidada e transformada e liberta pela palavra da verdade. Usa o teu servo, glorifica, Senhor, o nome de Jesus, por meio da sua palavra, pelo Espírito Santo. O homem nada é sem a tua palavra. Então usa-o como instrumento, como um canal, em nome de Jesus. E que eu esteja atento para a tua glória. Faz a tua oração então. Pai, em nome do teu Filho Jesus eu te peço, e em tuas mãos, ó Deus, está todo o meu ser e a minha vida. Usa-me para a tua glória. Fala conosco, meu Deus, não só aqui, mas a todos os que em casa ou em qualquer outro lugar ouvirem e assistirem e receberem a tua palavra, em nome de Jesus. Põe os teus anjos aqui, repreenda principados, potestade, toda a obra do inimigo, e você que crê, diga amém e aplauda Jesus então. Eu começo dizendo, em nome de Jesus, e digo pelo Espírito Santo de Deus, que se você pôr em prática esta mensagem, se você pôr em prática esse recado de Deus para a sua vida, eu desejo de todo o meu coração que no domingo que vem, antes mesmo de eu dizer um bom dia, ou quer seja uma boa noite no culto em que você estiver presente, você que está nos assistindo, se você também da mesma forma assim o fizer, você poderá escrever e testemunhar. Os que aqui estão presencial testemunharão de forma presencial. E você, aonde quer que você esteja, onde quer que você more, na cidade onde quer que você venha residir, você vai escrever dando glória a Deus. Se você pôr em prática, assim como se nós pormos em prática o que o meu amigo Espírito Santo vai falar ao meu, ao teu, ao nosso coração. Mas de princípio eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que não será tão fácil assim pôr em prática, não será tão fácil assim praticar. Mas por conta de quê? Por conta de que nós vamos perceber
que nós temos que lidarmos com um dos nossos maiores adversários, o nosso próprio eu, a nossa razão, a nossa carne, que voluntariamente nos enfraquece e que voluntariamente nos empobrece. Não nos empobrece o financeiro, mas no espírito, na alma. Uma vez que, se deixarmos nos dominarmos por ela, infelizmente podemos perdermos a batalha. Eu lhe digo, dentre todas as coisas que o Espírito Santo já tem nos ensinado sobre destruidores de gigantes, eu lhe digo pelo Espírito Santo que poderia-se dizer que todos os ensinamentos dos 13, que pode-se dizer que nós estamos na 13ª parte deste ensinamento, de nada valia ou de nenhum valor terá se você não colocar em prática o que o meu amigo Espírito Santo irá nos ensinar em nome de Jesus. Então eu torno a repetir, eu torno a dizer: se você, em nome de Jesus, colocar em prática e não só ser um ouvinte, mas sim um praticante do que o Espírito Santo vai falar ao meu, ao teu, ao nosso coração, domingo que vem você estará levantando a sua mão e você estará dizendo assim: pastor, por gentileza, eu quero dar um testemunho, eu quero testemunhar, porque eu ouvi, eu aprendi, eu pratiquei, e o meu Deus recompensou-me por conta disso. Toda fé requer obediência, e toda palavra que vem de Deus requer a prática. Toda fé requer obediência, e toda palavra requer a prática. Quando você ouve a palavra de Deus, você adquire a fé, e a fé requer obediência. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Para nos tornarmos um destruidor de gigantes, não basta termos só a funda, não basta só termos a pedra, não basta só identificarmos o nosso inimigo, assim como foi identificado Golias, o grande guerreiro de Gate. Também nos é necessário verdadeiramente termos a fé com a prática da palavra. Então, sabendo disso, em nome de Jesus de Nazaré, nós temos aqui algo muito importante, algo que eu acredito que vai falar-nos ao nosso coração. Primeiro nós vamos lermos na palavra de Deus e depois vamos para os slides em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 42. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 42. Diz assim: e, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Vamos ler comigo em nome de Jesus, vamos lá? E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Diga glória a Deus. Então aplauda ao Senhor bem forte, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste bem atenção, porque o que está acontecendo aqui? Agora não tem mais volta. É tudo ou tudo, porque com Deus não existe o nada. Agora não tem mais como recuar, não tem mais como olhar para trás. Ou é para frente, ou é para frente. Porque agora de um lado está Davi,
do outro lado está Golias. Uma vez que agora bem sabemos que Davi conseguiu vencer ao seu irmão Eliabe, quando esse o criticou dizendo que ele era incapaz de ir contra aquele gigante. Uma vez sabendo em que também o mesmo Davi venceu ao seu rei, o seu líder, a Saul, quando este também, da mesma forma, o disse que ele era incapaz de ir contra aquele gigante, porque ele era muito moço e aquele guerreiro era experiente desde a sua mocidade. Veja que para Davi chegar até onde chegou, ele teve de vencer a crítica destrutiva. Ele teve que vencer a crítica que começou dentro da sua casa e teve que vencer também a crítica que agora estava fora da sua casa. Temos a Eliabe, que representa os da família, e temos a Saul, os que representam os do lado de fora da nossa casa. E ele teve de vencer a ambos, e assim ele o conseguiu vencer, não se deixando levar, não dando ouvidos, não se permitindo com que as palavras de Eliabe e as palavras de Davi pudesse determinar dentro dele um sentimento de insignificância e de incapacidade na hora da batalha. Então ele conseguiu vencer. E agora diz a Bíblia que ele está com a sua funda, está com o seu cajado e com as 5 pedras no alforje. E do outro lado está o grande gigante, está o valente de Gate, está o grande filisteu. E ele lança essas palavras que nós acabamos de ler e que às vezes passa por desapercebido, e muitas vezes sem percebermos, permitimos com que elas tenham a determinar alguns tipos de sentimentos, acompanhados com algum tipo de comportamento que nos faz perder a batalha. O que nós acabamos de ler, temos também aqui nos slides para melhorarmos mais no aspecto de memorizarmos e sabermos trabalharmos nessa área da nossa vida. Em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 42 ao versículo 44, leio mais uma vez porque assim está escrito: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. É impressionante que quando nós lemos esses versículos, se nós não atentarmos para o que está dentro dele, e o que o filisteu está intentando através dele causar algum tipo de reação neste guerreiro chamado Davi, se nós não atentarmos para essa estratégia sutil do filisteu, isso pode ser muito bem, facilmente usado pelo diabo para nos neutralizar no campo de batalha. É impressionante porque aqui nós estamos percebendo 3 tipos de armas poderosas em que ele, o filisteu de Gate, Golias, vai usar para derrubar Golias antes mesmo de travarem a batalha. Nós sabemos que a nossa mente é um campo de guerra. É aqui que na maioria das vezes muitos tendem a perder as suas batalhas. É aqui que muitos são se deixado levar, sentir-se inferior ou até mesmo incapaz de vencer alguma área da vida. É na mente que você se menospreza, é na mente em que você se despreza, é na mente que você se inferioriza, é na mente em que você se vê derrotado muito antes de começar a batalha. Mas não é um simples pensamento que vem do nada, porque todo pensamento de alguma forma é formulado por alguma coisa. Não tem como você começar a se sentir um ninguém se você nunca tiver passado por uma dessas fases em que Davi teve de vencer para vencer o seu gigante. O que é interessante, né? Porque a primeira coisa em que a Bíblia Sagrada diz, em que Golias de Gate vai tentar surtir efeito na vida de Davi, é o que muitas vezes nós passamos. Por isso que ele diz aqui: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou.
Eu não sei quem é você quando você é desprezado por alguém. Eu não sei quem é você. Eu não sei como é que é a sua reação quando você se sente desprezado por alguém, quando você se sente rejeitado por alguém, quando você se sente menosprezado por alguém. Veja que ele está de um lado e Golias do outro. E veja que a Bíblia Sagrada diz que Golias vai olhar para Davi e vai desprezá-lo, fazendo de tudo para que ele se sinta pequeno, porque ele era moço, porque ele era de gentil aspecto, porque ele não tinha uma aparência de um guerreiro, porque ele não tinha aparência de um soldado, porque ele era um simples pastor de ovelha com algumas pedras, uma funda, um alforje e um cajado na mão. Eu não sei como é que você reage diante de uma situação como esta. Talvez você diga: meu pastor, para falar a verdade, o senhor quer ver o meu mundo se acabar? É eu sentir-me desprezado, rejeitado, por cá lá seja a pessoa qual for. Quando eu sinto que alguma coisa está acontecendo nesse sentido, eu me fecho dentro de mim mesmo. Eu começo a perder o sono durante a noite. Eu fico com os meus nervos totalmente abalados. Eu começo a me sentir um ninguém. E na maioria das vezes isso faz com que eu simplesmente me refugie e fique dentro do meu quarto, ou comece a me isolar. Porque olha, se tem algo que me faz sentir-me mal, é sentir-me desprezado. É pessoas olhando para mim como Golias olhou para Davi, naquele olhar de insignificância, naquele olhar de impotência, naquele olhar de que eu não sou ninguém, de que não adianta o tanto que eu faça, eu nunca vou fazer por merecer. Não importa o quanto eu me esforce, eu nunca vou ser reconhecido pelo que eu faço. Não importa, pastor, por mais que eu deseje, por mais que eu queira, isso, infelizmente, para alguns, que me faz me sentir-se desprezado, que me faz me sentir-me um ninguém, que faz me sentir-me como se eu fosse uma pessoa que simplesmente fosse descartável. Uma das grandes estratégias do diabo, que muitos são dos que perdem a batalha, outros que nem entram na batalha, é porque o inimigo consegue convencê-los que eles não são ninguém, que quem são eles para acreditar, quem são eles para ousarem, quem são eles para que acreditem em que eles podem combater o bom combate e vencer a batalha. E isso, querido, você precisa, em nome de Jesus, se permitir ser trabalhado dentro de você. Você precisa trabalhar essa área da sua vida. Outrora realmente nós não éramos ninguém. Outrora, na verdade, podíamos se dizer que não tínhamos condição alguma de lutar. Outrora nós não tínhamos sequer possibilidade de querer acreditar. Mas hoje não. Hoje nós temos a parte que nos faltava. Hoje nós temos a presença de Cristo em nossos corações. Hoje Jesus Cristo é a parte que a mim, a você, a nós nos faltava, porque sem Ele nada poderíamos fazer. Realmente você não poderia se reerguer porque não tinha Cristo. Realmente você não podia sair dessa tristeza, dessa angústia, dessa depressão, porque você não tinha Cristo. Realmente você não podia sair-se do vício. Realmente, por mais que você tentasse, por mais que você quisesse, você não tinha forças em si mesmo sequer para dar um só passo à frente. Mas hoje é diferente. Hoje, para a glória de Deus, temos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, pelo qual, pelo Espírito Santo, já foi derramado no meu, no teu, no nosso coração. E com Ele, sim, segundo a palavra, tudo podemos, porque não sou eu nem você, de que se trata ser mais forte, mas a graça de Cristo, que a minha, você, a nós, nos fortalece para a glória de Deus. Eu estou lhe dizendo isto, porque muitos são dos que, dentro de um campo de batalha, perdem a guerra antes mesmo de começarem, porque se deixam sentir-se desprezado por quem lá que seja a pessoa qual for. Quem é você quando você sente que está sendo rejeitado por alguém? Quando esta pessoa que há tanto que você ajudou, essa pessoa que tanto você estendeu as mãos, que há tanto aconselhou, que tanto fez por onde ajudar, e que hoje simplesmente olha para você e te rejeita, olha para você e te despreza, olha para você e te diminui. Quem é você?
Como você interage com essa área da sua vida? Isso é importante. Isso é muito importante no campo de batalha. Pessoas perdem o ânimo de viver. Viver para quê? Porque elas já não mais se importam consigo mesmo. Porque quando olham para aqueles que o desprezam, para aqueles que os rejeita, para aqueles que os inferioriza, simplesmente internam dentro de si e deixam de cumprir um dos mandamentos de Jesus Cristo, em que eu devo amar ao meu próximo, mas também preciso amar a mim mesmo. E muitos são dos que, infelizmente, por conta de sentir-se desprezado, por sentirem-se rejeitados, assim como Golias, o grande gigante de Gate, e tentava fazer determinar um sentimento dentro de Davi. Muitos são dos que, descumprindo esse mandamento, em que eu devo amar o meu próximo, mas devo também amar a mim mesmo. A Bíblia diz, está escrito, e por conta disso, a pergunta que o meu amigo Espírito Santo faz neste culto profético é que: quem é você quando alguém te despreza? No que você se torna? Qual é a sua reação diante do desprezo? Muitos são dos que agora há pouco acabei de dizer, simplesmente cavam suas covas e se enterram dentro dela. Outros entram por quarto e ficam chorando copiosamente, porque se sentiram-se rejeitados, porque se sentiram-se então desprezados. Outros, na verdade, entram em uma depressão profunda. Alguns chegam até a pensar em dar cabo à própria vida. Outros acreditam que não tem saída. Outros simplesmente decidem pegar as suas vidas e deixarem de viver. Quem é você quando o seu opositor, ou seja lá quem for, lhe faz tentar sentir-se desprezado? Por que o meu amigo disse que esse culto é profético? Porque muitos perdem a batalha por não saber lidar com isso em suas vidas. Não saber lidar com a rejeição. Não saber lidar com o desprezo. Veja que ele está desprezando, e ele vai mais longe, porque a Bíblia diz: e o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Quem é você quando alguém te amaldiçoa? Quem é você quando alguém te amaldiçoa? Primeiro, quem é você quando alguém te despreza? Segundo, quem é você quando alguém te amaldiçoa? E a maldição nem simplesmente é eu te amaldiçoo, nem simplesmente é assim. Essa palavra amaldiçoar também pode ser: ei, não importa o que você faça, você nunca vai conseguir. Isso é uma palavra de maldição, não é uma palavra de bênção. Não importa o quanto você lute, você nunca vai vencer. Isso não é palavra de bênção, é palavra de maldição. Ei, por mais que você queira, você nunca jamais vai conseguir a salvação dos teus filhos. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você lute, porque eles também precisam querer para serem salvos. E em outras palavras, não importa o quanto você creia que Deus pode fazer a obra. Em outras palavras, isso não são palavras de bênção, é palavra de maldição. Por mais que você queira, você nunca vai reformar essa casa. Você pode lutar, relutar, trabalhar, guardar o dinheiro, vai vir uma raposa, vai derrubar tudo quanto você possa imaginar, vai te levar a isso, aquilo, outro. Isso não são palavras de bênção, é palavra de maldição. Quem é você quando alguém olha para você e lança uma palavra de maldição na sua direção? Veja que a primeira lançada por filisteu foi desprezo. Segundo, maldição. Quem é você? Quem é você quando alguém olha para você e diz: olha, eu acho muito difícil o seu parente, esse seu familiar, abandonar esse vício? Isso não é palavra de encorajamento, isso não é palavra de bênção, isso é palavra de maldição. Isso não é palavra de encorajamento, isso é palavra de maldição. Eu não consigo ver aqui, porque na verdade nós temos um resumo, porque a Bíblia diz: e o filisteus pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Não tem como nós entendermos aqui, porque está entre linhas, e podemos imaginarmos em que o filisteu deve ter dito: ei, você não vai vencer essa batalha, você não é ninguém, quem você pensa que você é?
quantas e quantas palavras você, às vezes sem perceber, não permite armazenar no seu coração e armazenar-se dentro de você. Quem é você quando alguém lança qualquer que seja palavra de pessimismo para você? Ah, pastor, meu mundo se acaba. Na verdade, eu fico naquele pensamento de que, nossa, meu Deus do céu. Quem é você quando alguém olha para você e diz que você nunca jamais irá ter a sua cara à metade? E que você vai ser uma pessoa em que, por mais que queira, o seu relacionamento sempre vão ser relacionamentos de destruição, de tristezas e de tantas coisas mais. Quem é você quando você se depara com tais palavras? Porque veja em que Golias ainda não sequer puxara da espada, sequer lançara a sua lança, sequer utilizara do seu escudo, mas usava uma das armas mais poderosas, que pode alcançar, que pode destruir, que pode matar e que pode roubar: palavras. Palavras é algo tão poderoso de um jeito, em que se alguém chegar para você e dizer assim, você não pode, se você armazenar aquela palavra dentro de você, você pode quebrar os seus ânimos, você pode entrar até num processo de pessimismo tamanho, em que aquelas palavras começam a trabalhar continuamente, de forma diariamente e contínua no seu coração. Quem é você? De vez em quando você se depara com pessoas que dizem assim, olha, mais ou menos 5 anos, 2 anos, 3 anos... Eu me lembro de uma senhora, em que nós fizemos uma oração nesta senhora aqui na igreja. E essa senhora, ela vivia doente, enferma, mas enferma e doente sempre. E o meu amigo Espírito Santo segredou no meu coração que ela estava enferma por conta de uma palavra. E quando ela sentou-se para falar comigo, o Espírito Santo, usando-me, perguntou para ela: quem foi que falou uma palavra de maldição para a senhora? Ela olhou para mim e o Espírito Santo a lembrou. E ela olhou para mim e disse: bem, eu fiz há 5 anos atrás uma cirurgia. Não foi aqui, foi na Bahia. E enquanto eu estava esperando para ser internada, para depois ser cirurgiada, a pessoa que estava sentada do meu lado, que eu não sei quem é, eu nunca vi essa senhora, ela me perguntou o que eu iria fazer. E eu disse que estava esperando para que eu pudesse ser internado e iria passar por um procedimento cirúrgico. E ela me perguntou o que era. E eu disse: não, é uma coisa simples, um apêndice, simplesmente uma coisa simples. E a pessoa olhou para mim, pegou no meu braço e disse assim: pois mulher, tu tenha cuidado, toma cuidado, porque a maioria das pessoas que passam por um procedimento cirúrgico aqui nesse hospital nunca mais tem saúde. Isso saiu dela, ela falou para mim. E ela disse que saiu daquele dia do hospital, fez o procedimento, no outro dia saiu, mas aquelas palavras não saíram de dentro dela. E para ela agora, ela tinha que viver uma vida doente, ela tinha que viver uma vida enferma. Pessoas precisam ter muito cuidado com palavras que elas internam em seus corações. E ali fizemos uma oração, repreendemos aquele mal, e o mal foi embora, e para a glória de Deus, aquela palavra de maldição foi quebrada em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O que Deus está querendo nesta manhã falar ao seu coração é justamente isto: que palavras ou atitudes ou comportamentos tenham a lhe desestabilizar. O desprezo consegue lhe desestabilizar. Você fica desestabilizado, você fica sem chão para pisar. Como você fica? Qual é a sua reação diante disso? Segundo, como é que você reage a uma palavra de maldição? Como você reage? Olha, alguém uma vez, certo fulano, ciclano, beltrano, me disse em que por mais que eu lutasse na vida, eu nunca ia chegar a lugar nenhum. E você luta, luta, reluta, e parece que aquela palavra é predominante na sua vida. Parece que aquela palavra consegue dizer para você que não importa o quanto você lute. Isso é muito sério. Pessoas perdem suas batalhas, pessoas perdem as suas guerras por conta de palavras, bem que palavras de maldição, das quais Jesus Cristo, para a glória de Deus, já as quebrou todas elas, porque Jesus até a maldição já levou, nos dando a graça de Jesus Cristo.
A Bíblia diz que tu não estás mais sobre maldição, mas sim sobre a bênção de Deus. Eu vou repetir, você precisa entender isso. Um dos grandes erros de Golias foi ter amaldiçoado a Davi. Ele não tinha lido que uma das promessas de Deus a Abraão era: quem amaldiçoasse, seja lá quem fosse, Deus retribuiria esta maldição. A Bíblia Sagrada diz: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Golias ali já estava começando a perder a batalha. A terceira coisa que nós vemos aqui está escrito: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Quem é você quando você sofre uma ameaça? Veja que Golias o está ameaçando. Venha, você vai ver o que é bom para tosse. Venha, que você vai ver o que é que eu vou fazer com você. É impressionante que tem pessoas que, quando se sentem ameaçadas, como foi no caso de Elias, logo entra dentro de um processo de se denegrir e de se inferiorizar, que chega ao ponto de, como diz a Bíblia, pedir até a própria morte. Quem é você diante de uma ameaça? Pastor, disseram que na empresa todos irão ser postos para fora. E eu já estou pensando, pastor, como é que eu vou ficar no momento em que eu for demitido? Pastor, disseram que aqui nesta rua, pastor, é uma coisa horrível, não tem uma casa que nunca tenha sido assaltada. E o meu vizinho chegou e disse: olha, você não sabe onde é que você se meteu, aqui nessa rua parece uma coisa. Rapaz, pelo amor de Deus, quem é você quando você se sente ameaçado? Veja que está aqui diante dos nossos olhos. É algo que, se você não souber lidar com isto, veja em que o Golias está dizendo: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ele está dizendo: ei, eu estou te ameaçando. Quem é você quando você se sente ameaçado? Quem é você quando alguém diz assim: olha, se eu fosse você não iria vender para o fulano não? Sabe por quê? Porque o fulano ele compra e não paga. E você então diz: nossa, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu já vendi, será que ele não vai me pagar? Quem é você? Olha, rapaz, eu fiquei sabendo que nessa área em que você trabalha, as coisas não estão nada bem. Quem é você quando você ouça esse tom de ameaça do inimigo? Esse tom de te levar à incredulidade, ao pessimismo, que às vezes, se você não tiver cuidado, isso vai formulando o seu caráter, a sua personalidade, a sua maneira de pensar. Além de Davi ter de vencer a Eliabe, além de Davi ter que vencer a Saul, que utilizaram-se de palavras, agora ele vai ter que vencer o filisteu de Gate, que o despreza, que o amaldiçoa e que o ameaça. E aí eu aprendo uma lição muito grande, em que destruidores de gigantes não temem ser desprezados, amaldiçoados e ameaçados. Destruidores de gigantes não temem serem desprezados, não temem serem amaldiçoados e não temem serem ameaçados. Por quê? Porque se alguém me despreza, eu tenho um Deus que me valoriza. Se alguém me amaldiçoa, eu tenho um Deus que me abençoa. E se alguém me ameaça, eu tenho um Deus que me protege. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você precisa internar isso no seu coração. Sim, eu vou repetir. A Bíblia diz que destruidores de gigantes não temem ser desprezados, amaldiçoados e ameaçados. Porque se alguém me despreza, eu tenho um Deus que me valoriza. Se alguém me amaldiçoa, eu tenho um Deus que me abençoa. E se alguém me ameaça, eu tenho um Deus que me guarda. Você pode dizer isso em nome de Jesus? Diga: destruidores de gigantes não temem ser desprezados, amaldiçoados e ameaçados. Diga: eu não temo ser desprezado, porque eu tenho um Deus que me valoriza. Eu não temo ser amaldiçoado, porque eu tenho um Deus que me abençoa. Eu não temo ser ameaçado, porque eu tenho um Deus que me protege. Glória a Deus!
Agora o melhor eu deixei para o final, porque o filisteu de Gate está desprezando, está amaldiçoando e está ameaçando. É impressionante que ele está fazendo essas três coisas. Vem aqui, por favor, obreiro Franca, por gentileza. E eu queria que você então voltasse aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 17. Davi nos dá a receita. Davi nos dá a receita. Como vencermos o desprezo. Como vencemos a maldição quando somos amaldiçoados. Porque o nosso Cristo já levou sobre si a maldição. Não importa o quantos digam que você não vai conseguir. Se Deus diz que você vai conseguir, é o que importa. Não importa o quantos te ameacem. Se Deus diz que te guarda, que te protege, que te defende, então você pode ficar tranquilo. Agora Deus nos dá a receita. Fique aqui, por favor, filho, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vocês estão dispostos a receber a receita? Porque nós sabemos do final da história. Nós sabemos que a Bíblia diz que Davi venceu a Golias. Então ele teve de passar por esse processo. Ele teve que vencer esse processo. Mas como foi que ele venceu esse processo, obreiro Wellington? Ele teve que vencer, porque nós já sabemos do final da história. Agora ele está com a recompensa. Ele pode contar o testemunho. Ele pode dizer: ei, eu venci o gigante. Por isso que eu disse que se você colocar isso em prática, domingo que vem, você estará levantando a sua mão e estará dizendo: em nome de Jesus, meu pastor, profeta, eu tenho um testemunho para contar. Sim, eu não estou aqui, escute, pelo amor de Deus. Você está tão enfincado a certas coisas que pessoas fazem com você, que você tirou o seu foco daquele que quer fazer acontecer na sua vida. E aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer a receita. A receita é muito simples. 1 Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler comigo então, versículo 42. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aqui estão as três armadilhas, as três armas de Golias: o desprezo, palavras de maldição e ameaças. Aqui estão, acabamos de ver. Como é que Davi vai vencê-las? Como é que Davi vai chegar ao ponto final e verdadeiramente derrubar o gigante? Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Tudo bem, eu estou vendo, você está com as armas materiais. Eu estou vendo, você está armado até os dentes. Você está certo do que o que você está fazendo é correto. Pessoas que desprezam outras pessoas, elas estão certas, seguras de que estão fazendo a coisa certa. Elas se veem no direito de poder desprezar as pessoas. Assim como Golias. Se alguém chegasse para Golias e dissesse: Golias, você está errado, ele diria: não, não estou errado, eu não estou errado. Pessoas que lançam palavras de maldição também acreditam estarem certas, porque estão tomados pelo ódio, estão tomados pela raiva, elas não querem te ver feliz, então elas estão certas de que tem, porque tem que amaldiçoar, dizer você não vai conseguir e outras coisas mais. E pessoas que ameaçam do mesmo jeito. Sim, são as armas utilizadas por muitas pessoas que se veem no direito de fazerem isto. Porém, a mais importante é como você reage a isso. E Davi está falando para Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Agora eu quero que você leia o restante. Vamos ler comigo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Mais uma vez, vamos comigo agora. Porém,
eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, a quem tens afrontado, a quem tens afrontado. Só a igreja, 1, 2, 3 e já. Mas espera ainda, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem estava no campo de batalha era Deus ou Davi? Quem estava sendo afrontado era Deus ou era Davi? Quem estava sendo desprezado era Deus ou era Davi? Quem estava sendo amaldiçoado era Deus ou era Davi? Quem estava sendo ameaçado era Deus ou era Davi? É impressionante que tudo isso se passava com Davi, mas em nada Davi tomou para si. E a Bíblia diz que ele olha para Golias e diz: tudo bem, tu vem contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou lhe explicar, você não entendeu. Davi está diante de Golias, e Davi olha para Golias e diz: tu vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele diz assim: a quem tu tens afrontado. Em outras palavras, Deus está no seu trono, Deus está muito bem, obrigado, Deus está tranquilo, sossegado, e os anjos o adorando, e os anjos o glorificando, e os anjos exaltando o seu nome, quando de repente um garoto, um menino, não toma nada para si, não se magoa, não se deixa permitir com que tais palavras determinem o que ele tem que sentir. Ele sai de cena, e ele diz: tudo bem, esta luta não é minha, esta luta é do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, e Deus está no seu trono de glória, e louvado seja o nome dele, exaltado seja o nome dele. Mas a Bíblia diz que o meu, teu, nosso Deus não recebe afronta de ninguém, está escrito na palavra do Senhor. E quando Davi diz: a quem tu tens afrontado, Deus lá no céu, isso é algo que eu creio, me perdoe, mas me permita ver assim. Deus lá no céu, na mesma hora branda, as nuvens saem da sua frente, os céus se estremecem, os anjos recuam diante dele, porque ele abre a sua boca e diz: quem? Eu. Quem? Eu. Repete. Quem? Eu. Não, repete, você é Deus. Quem? Quem Tem me afrontado. De novo. Quem tem me afrontado? De novo. Quem tem me afrontado? E ele olha para baixo. Esse Golias. Ah, esse aí não é um nada. E eu acredito que foi ele, Deus, que guiou aquela pedra em uma fenda pequena para derrubar Golias. O problema de muitos é que, sendo desprezados, sendo amaldiçoados e sendo ameaçados, tomam para si e lutam por suas próprias forças e perdem a batalha. Deixa Deus lutar a sua luta. Deixa Deus guerrear a sua guerra. Deixa Deus comprar a sua batalha. Ele não perde. Ele nunca perdeu. E ele nunca vai perder. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte então. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: deixe Deus lutar a sua luta. Diga: Deus vai lutar a tua guerra. E essa é a palavra profética. Se você sair de cena, não se machucar, não se deixar se machucar, ou se magoar, ou se ressentir, e fazer como Davi: ô Golias, não adianta o que você está fazendo, não adianta a maneira que você está lidando comigo, não é comigo, é com ele. É com ele que você está lidando, é com ele que você está lidando. Quando assim você o faz, Deus vai te honrar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte então.